Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pai, essa é a tua palavra. E como nós oramos todas as semanas, a tua palavra é poder. O teu evangelho, como nós lemos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Que nessa manhã nós sejamos alcançados pela tua palavra. Senhor, quebranta os nossos corações, de forma, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra. Que caia por terra todo julgamento, que caia por terra aquilo que, mas que sejamos, Senhor, questionadores e interessados por entender a tua palavra. Que sejamos, sim, Senhor, aqueles da tua palavra. A tua palavra fala lá em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. E nós queremos conhecer a cada dia mais a tua palavra. Por isso, nessa manhã, venha, Senhor, sobre as nossas vidas com o teu poder e a tua graça. Que a tua palavra nos alcance os nossos corações, e que nós possamos ser edificados, como um prédio edificado, Pai. Que nós possamos ser edificados, Pai, sobre esse alicerce que é a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, que possamos crescer espiritualmente, mas que possamos, Senhor, diminuir como pessoas, como aqueles que acham que são alguma coisa, ou que podem alguma coisa. Nós podemos em Ti que nos fortalece, Senhor. Podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Porque na verdade a força não está em nós, a força está no Senhor. A força não está em nós, a força está no Senhor. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos encoraja. É o Senhor que nos dá palavras que nos vão levar além. Para que nós possamos, Senhor, viver coisas novas contigo. Oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve essa carta aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma. Paulo escreve essa carta com a intenção de preparar aqueles cristãos e querendo falar que em breve eu estarei com vocês. Paulo não tinha conseguido ainda chegar a Roma, Paulo não tinha conseguido ir para Roma, então ele escreve aos romanos, aos cristãos romanos, encorajando-os e dando instruções para que eles continuem firmes na fé, porque as investidas malignas, para que eles voltassem às velhas práticas, eram pesadas sobre a vida deles, eram pesadas sobre a igreja que estava em Roma. Então Paulo, ele tem essa preocupação, ele tem esse cuidado de escrever essa carta aos romanos para fazer com que eles sejam fortalecidos na fé, para fazer com que eles sejam alcançados pelo Evangelho a cada dia mais. Romanos, lá no capítulo 12, como eu já citei, Paulo fala da transformação da mente, do entendimento, fala do culto racional. E a fé não é emocional, a fé não é burra, a fé é inteligente, a fé é racional, a fé pensa. Agora, para nós exercermos a nossa fé, nós vamos ter que ter coragem. Porque a fé, como nós sempre ilustramos, é eu dar o passo e Deus colocar o chão. É eu dar o passo sem o chão estar ali. E quando eu dou o passo em obediência à palavra de Deus, o Senhor coloca o chão, e assim eu encontro aquilo que o Senhor tem como vida para a minha vida. Então nós precisamos viver pela fé. E assim como os romanos, os cristãos que estavam em Roma, nós também somos atacados, porque somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é composta por corpo e alma. Nesse mundo de corrupção, nós somos o tempo todo atacados pelo inimigo das nossas almas. Mas não somente pelo inimigo das nossas
almas, e muitas vezes nós atribuímos responsabilidades que são nossas ao inimigo das nossas almas. Não temos uma atitude de nos posicionarmos em Deus para viver as verdades do Evangelho e damos lado, como Paulo escreve, às inclinações, as naturezas, as inclinações da nossa carne, a natureza do nosso ser. Nós nascemos no pecado. Por quê? Porque Adão pecou. E como descendentes de Adão agora, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus para nos resgatar. E Ele nos resgatou. Colossenses 1,13 fala que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação. Como Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, nós devemos viver o Evangelho. Porque muitos falam do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. E muitos vivem o Evangelho e nem precisam falar. Vale muito mais eu viver o Evangelho na prática do que eu falar do Evangelho e não vivê-lo. Porque se eu falo e não vivo, eu não tenho autoridade, credibilidade. Mas se eu vivo, as minhas atitudes vão pregar o Evangelho para aqueles que estão olhando para a minha vida. E lembre-se, você está sendo filmado. O tempo todo nós estamos sendo filmados. Quando nós estudamos o princípio do caráter, os alunos aí do Criando Raízes, quando nós estudamos o princípio do caráter, que é um dos 7 princípios governamentais bíblicos, nós entendemos que caráter vem de caractere. Caractere é uma letra que, em junção com outra letra, e outra letra, e outra letra, forma uma palavra. Então, o caráter é aquilo que as pessoas olham para nós e nos leem. E a pergunta é, como as pessoas estão lendo a sua vida? Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de você? Qual é a leitura que as pessoas estão tendo quando olham para a sua vida? Para as práticas, mas o Evangelho não é eu vir ao culto de domingo e parar com o Evangelho no culto de domingo. O Senhor quer muito mais que você viva o Evangelho durante a semana do que você venha e cante que Ele é santo no domingo. Porque não adianta você cantar que Ele é santo no domingo e viver profanação durante a semana. Não adianta você falar que é cristão e falar que Jesus é santo e não buscar a santificação, a santidade, a purificação, a limpeza, o viver nas águas profundas com o Senhor. Esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos transforma. Por isso que eu iniciei o culto falando, nós não podemos nos conformar com a vida na mesmice. Nós não podemos nos conformar. Quando encontramos Jesus, a nossa vida muda. A nossa vida precisa mudar. A nossa vida precisa ser transformada. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida não permanece mais a mesma. Nós precisamos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável somente quando nós permitimos que ele transforme o nosso entendimento. Não adianta eu querer viver a mesma vida de sempre e achar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre mim. Ele não muda, mas ele se movimenta. Então, se eu não permito que ele transforme o meu entendimento, a minha mente, o meu raciocínio, aquilo que eu penso, eu não vou experimentar essa vontade. E sabe o que eu vou fazer quando eu não estou mergulhado nas águas do Espírito? Quando vem a vontade de Deus sobre a minha vida, eu vou recusar, achando que aquilo que eu vivo é o melhor para mim. Quantas são as pessoas que não querem dar um passo de fé?
Quantas pessoas que não querem dar um passo em obediência. Por quê? Porque está cômodo, porque está gostoso, porque está bom. Eu não vou perder os momentos que eu tenho vivido hoje para viver uma vida com Jesus. Eu quero dizer para você que não existe vida melhor do que uma vida com Jesus. Não existe vida melhor do que uma vida com Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho que nos leva à vida, mas para isso nós precisamos viver em verdade, andar na verdade, pensar a verdade, expressar a verdade. A verdade precisa ser presente na nossa vida. Que caia por terra toda mentira, que caia por terra todo engano, que nós não venhamos a aceitar o engano nas nossas vidas, que nós não venhamos a aceitar a mentira na nossa vida, que todas as vezes que nós formos impulsionados a mentir ou contar uma mentirinha qualquer, nós possamos nos lembrar que nós não vivemos para nós, ou não vivemos para os nossos prazeres, ou aquela mentira que pode ser que dê uma vantagem, traga vantagem para a minha vida. Eu possa me lembrar que eu vivo para Jesus, que eu vivo para Cristo, e toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. A minha vida tem que glorificar o nome dEle. O meu caminhar tem que glorificar o nome dEle. Amém. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de muitos. Por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Amém. E o que o Evangelho não é? O Evangelho não é entretenimento. O Evangelho não é entretenimento. O que é entretenimento? Entretenimento é algo que eu passo tempo fazendo e que não muda a minha vida. É algo que eu passo tempo fazendo e, na maioria dos casos, é algo prazeroso para a nossa carne. É algo prazeroso para a nossa carne. E eu passo tempo ali. E aquilo não muda a minha vida. Pelo contrário, muitas vezes só piora. Muitas vezes só piora. Por quê? Porque como nós falamos na semana passada, eu sou aquilo que eu como. E do que nós temos nos alimentado? Se nós nos alimentarmos de entretenimento, nós vamos ter uma vida vazia. Quanto tempo você tem passado orando? Quantas foram as noites que você passou em claro na presença de Deus? E essa palavra vem para nos confrontar e para nos reposicionar em Cristo, porque Jesus quer fazer uma grande obra nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não permitimos e atribuímos ao diabo. Atribuímos ao diabo. São nossas atitudes que muitas vezes impedem o fluir do poder de Deus na nossa vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você sabe o que é poder? Poder é a possibilidade de algo. Se Ele pode todas as coisas, Ele tem possibilidade de fazer tudo por nós e através de nós. Amém. Tudo. Tudo. Por isso que a palavra fala, tudo é possível ao que crê. Ao que crê no que é? Ao que crê nele. Ao que crê no poder dele. Ao que crê naquilo que ele faz. Ao que crê no poder do Evangelho. Ao que crê na obra maravilhosa que Jesus opera na nossa vida quando nós nos entregamos. Glória a Deus. Nós não podemos viver um Evangelho superficial. Nós não podemos aceitar viver um Evangelho superficial. Temos que buscar as profundezas, leva-nos além, porque nós queremos ir além. Nós não conhecemos tudo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Às vezes eu me falaram essa semana de uma, acho que é missionária, pastora, não lembro, 80, 85 anos. Com 80 anos, Deus pediu para ela fazer uma viagem missionária. É isso? Mais ou menos isso. Com 80 anos, o Senhor pediu para ela fazer uma viagem missionária, fazer a obra, pregar o Evangelho. E às vezes nós estamos já nos auto-aposentando. Não, o Evangelho é poder.
Não somos nós que fazemos, o Senhor não depende da minha idade, da sua idade, o Senhor não depende de condições para fazer. Ele vai fazer, mas Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, receba motivação do alto, para que você possa ser um evangelista, para que você possa ser um pregador do Evangelho, alcançar muitas almas para o Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus faça a obra maravilhosa que Ele tem que fazer através das nossas vidas. Amém, Senhor. Receba, Senhor. É primeiro em nós e depois através de nós. É primeiro em nós e depois através de nós. Nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Amém, Senhor. Todos os momentos são oportunidades que o Senhor nos dá de pregar o Evangelho. Todos os momentos são oportunidades que o Senhor nos dá de pregar o Evangelho. Ah, mas eu não consigo falar nada para fulano. Viva o Evangelho. Como eu sempre falo, seja uma pregação ambulante do Evangelho. Para onde você for, que as pessoas reconheçam que Jesus está em você. Amém. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo viveu. Amém. Glória a Deus. Por isso o Evangelho não é entretenimento. Nós não podemos vir frequentar cultos de domingo e não ter vida de intimidade com o Senhor durante a semana. Não adianta. Nós precisamos experimentar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos degustar o Evangelho de Jesus. E quando nós experimentamos o que o Evangelho de Jesus pode fazer pelas nossas vidas, nós nunca mais vamos querer voltar para trás. Amém. Glória a Deus. Não, nunca mais nós voltaremos para trás. Nós não vamos olhar para trás. Por quê? Porque o poder de Deus nos transforma. Lucas 1,37 fala que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Aleluia, Senhor. Nada. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus estava em Jerusalém, ele já tinha passado por Betânia. E mandam chamar Jesus, por quê? Porque Lázaro tinha morrido. E Jesus demora algum tempo para chegar. Quando ele chega, Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Os judeus criam que até o 3º dia a pessoa poderia ser ressuscitada. Eles criam que até o 3º dia a alma ficava disponível para uma ressurreição. E Jesus intencionalmente chega no 4º dia, para que não tivesse dúvida que ele ia fazer o milagre, que ele ia realizar o milagre. Inclusive, Marta, a irmã de Lázaro, chega, quando Jesus chega, ela recebe Jesus e fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão teria morrido. E ele fala: calma, se creres verás a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Não é, eu tenho que ver a glória de Deus para depois eu crer. Não, se creres verás a glória de Deus. Aleluia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você crê, Marta? Eu creio. Então vamos lá, cadê? João capítulo 11, verso 35 fala que Jesus chorou. Porque Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro era um amigo de Jesus. A família era uma família próxima a Jesus. E ele se vê frente ao local em que Lázaro estava enterrado, estava ali, tinha sido colocado. Mas Jesus, antes de realizar o milagre, ele olha para o céu e fala: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Amém. E ele dá aquele brado de milagre: Lázaro, vem para fora, depois que tiram a pedra. O que é difícil para Deus, meus queridos? O que é difícil para Deus? Quebrantar o coração do ser humano. Ah, eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho por causa do Evangelho. Ora pela pessoa. Os meus parentes estão me perseguindo porque agora eu sigo a Jesus. Ora pelos seus parentes. Ame os seus parentes. Amém.
Abrace os seus parentes. Ao invés de afastá-los, aproxime-os. Não julgue as suas práticas, porque antes você também era assim. E agora que você começou a conhecer o Evangelho, você acha que é melhor que o outro, você não é. Você só foi despertado espiritualmente para um novo tempo na sua vida, e graças a Deus por isso. E você pode ensinar muito para esses parentes que te perseguem através do seu exemplo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não precisa falar nada, não precisa. Terça-feira eu falei no GC, por favor, não seja um crente chato. Sabe, crente chato? Não seja. Mas seja amoroso. Seja uma cópia fiel de Jesus. Seja uma cópia fiel de Jesus. E eu preciso falar que a graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém? E o que é a graça? A graça é um favor que nós não merecemos. É um favor que nós não merecemos. A graça é um favor do Senhor que nós não merecemos. O que nós merecemos? Não merecemos nada, merecemos castigo. Mas a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre a nossa vida. E por isso nós não somos consumidos. Amém. Então a misericórdia é aquilo que nós merecemos como castigo, mas por causa da misericórdia nós não recebemos o castigo. E a graça é o favor do Senhor, é o presente que o Senhor dá todos os dias, que nós não merecemos, mas está sobre a nossa vida. Amém. Só que a graça, ela está sendo deturpada. A graça de Deus está sendo distorcida. E estão pregando que a graça de Deus, ela nos autoriza a pecar e continuar pecando, a errar e a continuar errando, a adulterar e continuar adulterando. Essa graça deturpada fala que nós podemos continuar com a prática do pecado e está tudo bem, por quê? Porque o amor do Senhor está sobre todas as coisas. Meus irmãos, leiam os evangelhos e veja como Jesus foi enérgico com aqueles que não estavam praticando o evangelho de verdade. E não é porque ele foi enérgico que ele não amava, ele continuava amando. Esse é o amor de Jesus. O amor que exorta, o amor que chama atenção, o amor que chacoalha, o amor que nos coloca de volta da onde nós nunca deveríamos ter saído, que é no centro da vontade dele. Esse é o amor de Jesus. Agora, tudo em nome do amor. Em nome do amor você pode continuar com duas famílias, não tem problema. Você pode ter uma esposa aqui, uma esposa ali. Está tudo bem. O amor de Jesus. Em nome do amor você pode continuar a ver pornografia. Em nome do amor você pode continuar a adulterar. Em nome do amor você pode continuar a falar coisas ilícitas. A Bíblia fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma palavra vulgar. E aí vem o Evangelho de Cristo sobre a nossa vida e nos transforma. E a transformação que o Evangelho ele opera não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. E quantas são as situações e as vezes e o tempo que nós andamos como sepulcros caiados, como diz a palavra, pintados de branco por fora, lindos, mas por dentro está oco, está vazio. A transformação ela começa de dentro para fora. De dentro para fora. Há muitas pessoas que acreditam que precisam se entregar a Jesus somente quando pararem de errar, pararem de pecar, pararem de fazer coisas erradas aos olhos de Deus. Não, eu preciso parar com o vício que eu tenho para depois servir a Jesus. Eu preciso parar com isso, parar com aquilo para depois servir a Jesus. Aí você fala para a pessoa, vai lá, faz uma visita para nós.
Não, por enquanto não estou preparado ainda. Quem está preparado? Quem está preparado? A igreja é um hospital e vai chegar gente de tudo quanto é jeito, mas o mais interessante e a boa notícia para nós nessa manhã é que o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de muitos. Amém. Glória a Deus. E nós chegamos quebrados na presença de Deus. Com as nossas forças nós não vamos conseguir ser libertos. É o Senhor Jesus quem nos liberta, então nós nos entregamos a Jesus e aí começa uma obra de libertação nas nossas vidas. Amém. Não é antes de se entregar a Jesus, mas é um processo com Jesus. É Ele que vai limpando as nossas vidas, nos libertando de tudo aquilo que amarra. Nós não podemos nos esquecer que nós somos servos de Deus. Salmo 23, acho que ninguém conhece Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 1. Se há um Senhor, se Ele é um Senhor, quer dizer que existe um servo. Se eu reconheço Ele como Senhor, então eu preciso entender que eu sou o servo dEle. E sabe o que o servo faz? O servo obedece. Amém. O servo não questiona. Amém. O servo não fica colocando condições. O servo não fica olhando na conta bancária para ver se vai dar. O servo só obedece e vê o milagre acontecer diante dos seus olhos. O servo só faz a vontade do Senhor. O Senhor é o meu pastor. E nós lemos, quantas vezes nós lemos esse versículo, nós ouvimos esse versículo, nós aprendemos esse versículo, Davi falando, porque Davi era pastor de ovelhas, então ele está ali expressando uma especialidade dele, ele sabe o que ele está falando. O Senhor é o meu pastor, assim como eu sou pastor dessas ovelhas, o Senhor é o meu pastor, então eu preciso obedecê-lo. Eu fui com a Gesa pegar a ovelhinha que nós usamos numa encenação de Páscoa aqui. E fomos lá pegar a ovelhinha, o cordeirinho. E elas estavam todas no campo. E o pastor chegou. E o pastor fez um sinal, não sei o que ele fez com a boca lá. Paulo. Tem 2 Paulo hoje. O da frente e o de trás. Eu não sei que barulho que ele fez com a boca. As ovelhas saíram. Todas juntas, correndo em direção ao pastor. É lógico, né? Ele deu comida para as ovelhas. Mas vai lá chamar a ovelha para ver se ela vem. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Glória a Deus. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Aleluia. E se o Senhor é o meu pastor, eu preciso reconhecer a voz dele e fazer a vontade dele. Mas às vezes eu reconheço a voz dele e não faço o que ele mandou fazer. Não tem como eu desvencilhar e separar uma coisa da outra. No hebraico chamar, a palavra obediência no hebraico chamar, fala ouvir e obedecer. É o mesmo significado. Então, eu ouço e obedeço. Não tem como separar uma coisa da outra. Às vezes você vai ouvir e vai até demorar um pouco para obedecer, mas o Senhor vai te encorajar e você vai obedecer. Aleluia. Você vai dar o passo. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Deus é poder. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Aleluia. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Amém, Senhor. Então, nós precisamos viver esse Evangelho. Viver esse Evangelho. Quando nós começamos essa obra, e eu estava orando nessa madrugada, e o Senhor começou a me relembrar como que essa criança nasceu. Como que esse bebê chamado identidade nasceu. Nasceu de parto normal. Amém. Ninguém forçou o seu nascimento. Nós não ficamos convidando pessoas para encher uma igreja, nós não ficamos fazendo apelo para nada, nós apenas estávamos amando um casal que nos procurou sedentos da palavra de Deus e precisando de transformação de vida. E nós, tá bom, vamos atender, vamos aconselhar, vamos acompanhar.
E depois veio mais um, e depois veio outro, depois veio outro, depois veio outro. E a Clunes é a número 3. Glória a Né, Deus. Clunes? Depois do casal, a Clunes chegou. Glória a Deus. Brincadeira, só ela tem. Ela sabe que eu estou brincando. A gente já anda junto faz tempo. Mas, meus irmãos, a obra foi crescendo porque o Evangelho está sendo pregado. Amém. A obra está em pleno crescimento porque o Evangelho está sendo pregado. E o Evangelho é orgânico. Nós não precisamos patrocinar, né, Gui? Nós não precisamos patrocinar propaganda nas redes sociais para chamar pessoas para encher a igreja. Sabe por quê? Porque um coração incendiado por Jesus vai incendiar outras pessoas. Por isso que nós não podemos nos conformar, nós precisamos ter um coração incendiado por Cristo. Amém. Porque esse é o Evangelho dele que vai ser poder para a salvação de muitos. Amém. Nós não ganhamos as almas. Nós não transformamos as vidas. Quem ganha a alma é o Espírito Santo. Quem transforma a vida é o Evangelho de Cristo. Aleluia. O nosso papel é apenas viver o Evangelho. Viver o Evangelho. E quantas foram as vezes que nós falamos, eu até preguei sobre isso, nós não vamos falar de quem é Jesus. Nós vamos viver Jesus com a nossa vida. Amém. Pequenos Cristos. A palavra cristão é pequeno Cristo. Será que nós temos condições de bater no peito e falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, assim como Paulo falou? Será que nós conseguimos assumir essa responsabilidade de dizer, você pode olhar para mim, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Amém. Eu não estou falando que nós não vamos errar, eu não estou falando que nós não vamos pecar, eu não estou falando que nós não vamos tropeçar no meio do caminho. Vamos sim. Mas aquele que tem o fogo do Espírito ardendo no seu coração, quando ele tropeça no pecado, logo ele levanta, bate a poeira. Perdão, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Me perdoa. E continua a sua caminhada. E a partir do arrependimento, a palavra de Deus fala que Deus, Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais do nosso passado. Ele não se lembra mais do teu passado. Por que você faz questão de lembrar do seu passado? Por que você faz questão de lembrar do seu passado? Se você errou no seu passado, se você fez coisa errada no seu passado, precisa ainda se retratar com alguém, tenha a atitude de se retratar, mas se você já pediu perdão e se já se reconciliou com Deus, esqueça, porque Ele já se esqueceu. Amém. Glória a O Deus. Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de muitos, Amém. para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. E uma vez nós cremos no Senhor Jesus. Eu criei no Senhor Jesus. Você creu no Senhor Jesus. E você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E a partir desse momento você é alistado no exército de Cristo. Amém. Queira você ou não, se entregou para Cristo, você entra com a farda no exército de Cristo. Glória a Deus. E aí, quem está no exército, quem vai para a guerra, vai receber ataque. Vai ser bombardeado. Por isso que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Aleluia. O estudo do GC, estamos terminando. Nós terminamos já, viu, gente? Vocês estão atrasados. Nós terminamos o estudo. A armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, sandálias da anunciação do Evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Quando Paulo fala aos Efésios da armadura de Deus, ele está preso e ele olha e vê um soldado romano paramentado com sua armadura e ele transporta tudo aquilo para o mundo espiritual. Ele fala, o capacete, nossa, olha, o capacete é o capacete da salvação. Por quê? Porque guarda a nossa mente. Guarda a nossa mente. E você lembra que os nossos pensamentos definem os nossos valores.
E os nossos valores definem o nosso comportamento. E o nosso comportamento define o nosso caráter. Amém. Por isso, Paulo fala em Efésios 4:8. Se tem alguma coisa boa, se tem alguma coisa pura, se tem alguma coisa louvável, se tem alguma coisa de boa fama, nisso pensar. Amém. Pense em coisas boas, porque o nosso pensamento define os nossos valores. E aí nós vamos pegar os valores, aquilo que a gente valoriza, e vamos colocar em uma escala de prioridades. Ah, eu não fui na igreja domingo porque eu estava com sono. Você está valorizando o sono e desvalorizando a comunhão entre os irmãos. Ah, eu não fui no GC terça-feira porque eu estava tão cansado. Você estava abrindo mão daquilo que é alimento para o seu espírito para poder alimentar. Sabe, todas as vezes que eu me sentia muito cansado, eu fazia questão. Hoje eu não tenho opção, né? Mas todas as vezes que eu me sentia muito cansado, eu fazia questão de ir para a igreja. E eu voltava renovado. Amém. Por quê? Porque nós precisamos ter um entendimento que nós somos seres espirituais. Somos espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Somos 3 em 1. O espírito está pronto. É o que nos conecta ao Senhor. E a palavra de Deus fala: vivificai o espírito que há em vós. A alma, ela tem um tripé. Ela carrega desejos, vontades e emoções. É a nossa mente, é o nosso intelecto, são os nossos desejos e são as nossas emoções. O nosso intelecto, eu sei que eu preciso orar. O nosso desejo, eu quero orar, mas aí eu não estou bom emocionalmente, então eu não saio da cama. Por isso que nessa tricotomia nós precisamos fortalecer o espírito, porque o espírito vai governar sobre a alma, e a alma vai governar sobre o corpo. Amém. Se a alma está conectada ao espírito, ela vai puxar o corpo para o lugar das disciplinas espirituais. Então, meus irmãos, tudo isso é o Evangelho de Jesus. Amém. Tudo isso é o Evangelho de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus por isso. E um dia o Senhor Jesus me encontrou. Eu fui achado de Cristo. Glória a Deus. Assim como um dia o Senhor Jesus te encontrou. Amém. Sabe o que Ele fez? Ele te viu no meio de uma multidão e te pinçou. Viu, Mariana? Te pinçou no meio de uma multidão e te separou para uma obra que Ele tem para fazer através da sua vida. Amém. Glória a Jesus. O Senhor não faz nada por acaso. Não é aleatório, não é de qualquer jeito. Tudo Ele tem intencionalidade, Ele tem propósito. Deus é intencional. Amém. É intencional. Ontem na aula até comentei, né? Eu fico pensando como que Deus consegue. A gente estava falando de semear e colher. Como que Deus consegue, né? Ó, o Ricardo plantou coisa boa, preciso dar a recompensa para ele no tempo certo. Nossa mente não consegue entender isso. A oração que o Ricardo fez, olha, eu preciso responder, ele precisa responder a oração de uma humanidade inteira. Ele é Deus. O Deus que criou todas essas coisas, o universo, que criou essa natureza, que criou coisas grandes, grandiosas, Amém. toda a atmosfera, todas as estrelas. Ele dá nome para as estrelas. Ele conta quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Está diminuindo, né, Gil? Marcão, então. Você já imaginou a grandeza desse Deus? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora, o mais espetacular não é imaginar a grandeza de Deus. O mais espetacular é saber que esse Deus tão grande e majestoso cuida de cada detalhe da minha e da sua vida. Amém. Ele escreveu um livro, que não é qualquer livro, para que nós pudéssemos ter regra de fé e prática. Amém. Foi para nós. Ele se encarregou de entregar tudo isso para nós. Agora, Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário por mim e por você.
numa obra salvífica, num sacrifício que derrama sangue, e sangue é moeda espiritual. Ele paga o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Somos salvos e libertos pelo sangue. E ele lá naquela cruz não se envergonhou, foi humilhado. Ainda assim, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo e se entregou. Agora, você pode declarar que você não se envergonha do Evangelho de Jesus? Amém. Glória a Deus. Porque ele não se envergonhou de se entregar à cruz. Parece que foi simples. Por quê? Porque hoje nós usufruímos de algo que para nós é graça. Graça. Mas para Jesus o preço foi alto. Ele pagou um preço muito alto. Preço de sangue, preço de cruz, de humilhação, de dor. De dor. Um Deus que se submete à matéria e nasce de uma virgem para habitar entre os homens e tem os mesmos desejos, as mesmas emoções, as mesmas paixões que qualquer ser humano. Ele é tentado, ele é perseguido, ele é incompreendido, ele é julgado, ele é maltratado, mas não encontraram falha em Jesus. Amém. Os fariseus queriam, porque queriam encontrar alguma falha em Jesus. E todas as perguntas que os fariseus faziam para Jesus, Jesus respondia com uma pergunta, ou ele respondia com uma resposta inusitada, que eles não esperavam e não tinham reação para aquilo. E não encontraram erro, não encontraram falha em Jesus. Amém. Por isso que Jesus é suficiente. Glória a Deus. Faz sentido servir um Deus tão poderoso. Amém. Faz sentido se entregar para aquele que se entregou primeiro. Aleluia. Faz sentido amar aquele que nos amou primeiro. Amém. Faz todo sentido, porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida não é nossa. A nossa vida é dele. Viva a vida de Cristo com disposição no teu coração. Amém. João capítulo 15, verso 7 fala: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo que vocês quiserem e eu farei. E aí a gente olha para esse verso, isso eu falo sempre, você já deve ter ouvido. A gente olha para esse verso e a gente faz o quê? Ah, se eu pedir, qualquer coisa que eu pedir, ele vai me dar. Uau, eu vou pedir, ele vai me dar. Mas a chave desse verso não é o pedir e receber. A chave é permanecer nele. Amém. Permanecer nele. A chave é eu sair daqui desse culto, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, sair por aquele portão e continuar com Jesus. Amém. A gente vem para o culto, a gente fala em línguas, a gente expressa a nossa adoração, a gente ergue as mãos e a gente está aqui adorando a Deus, glória a Deus, aleluia. A gente sai e vive uma semana que nem se lembra de Jesus. Não é isso que Cristo quer, não é isso que Ele pede. Nós precisamos intencionalmente ir para a presença de Deus. Amém. Ir para a presença de Deus com intenção de alcançar, de viver. Tem que ter propósito. De propósito a gente vai. Então nós começamos essa obra, dirigidos pelo Espírito de Deus. Começamos a trabalhar, começamos a atender as pessoas, começamos a realmente desenvolver o trabalho na direção do Espírito de Deus, até que nós mudamos para cá, porque até então era no fundo do quintal de casa. Amém. Era na garagem, no fundo do quintal de casa. E aí a gente muda para cá e continua. Só que aí o Espírito Santo nos chamou a atenção.
Porque nós vimos todos de mãos levantadas, e glória a Deus, e aleluia, e adorando ao Senhor, e que coisa linda, como quando nossas famílias estão em comunhão, que graça de Deus. O Espírito Santo falou conosco, começa a chamar as pessoas para conversar. E nós começamos a chamar as pessoas para conversar. Amém. E a gente sentava. E eu quero dar uma palavra para você. Se você tiver em dúvida em comprar uma mesa ou comprar um sofá, compra a mesa. Porque mesa é lugar de revelação. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de comunhão. Quantas são as obras que o Senhor faz ao redor da mesa? E aí começamos a ter tempo de mesa com essas pessoas. E aí a gente descobriu que essa família é aquela que estava lá domingo, dando glória a Deus, aleluia, e com um sorriso nos lábios. Pastor, somos nós. Meu Deus. Meu Deus. Então o trabalhar começou. Mas eu estou dizendo isso não por nada. Eu só estou dizendo isso porque nós não queremos viver uma mentira. Amém. Porque se nós continuássemos sem atender as pessoas, sem conversar, sem ter essa comunhão, andar perto, andar junto, nós iríamos continuar a viver mentiras. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E nós assim vamos agradar o coração de Jesus. A palavra de Deus fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Então tudo que você for fazer é para ele. Amém. Tudo que você pensar é para ele. Tudo que você falar é para ele. Agora, o que você tem feito, pensado ou falado, tem glorificado o nome dele? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. E um dia, e os testemunhos são muito preciosos, testemunhos daquilo que Jesus fez na nossa vida, para que outras pessoas sejam fortalecidas na fé e avancem com esse evangelho de transformação, de graça. Um dia o G resolveu dar o testemunho dele. E eu vou falar porque ele já falou mesmo, então eu estou autorizado. Um dia o G chegou aqui e eu falei, G, dá o seu testemunho. Porque nós íamos começar o CR. E o G chegou e foi dar o testemunho dele. E o G falou, eu sou o Jesaías, filho amado e perdoado por Deus através de Jesus. E eu fui liberto da pornografia e da masturbação. Amém. Glória a Jesus. E aquilo teve um peso tão grande na vida da igreja. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que as pessoas são diferentes. Às vezes nós achamos que as pessoas têm outras. As pessoas são, aquilo lá é mais santo. Aquilo lá não faz o que eu faço. O G, pastor G, que toca bateria, que vai pregar dia 30 de junho. O G, não é para falar. Agora já comprometeu, G. Não mais volta. E aí a gente olha para pessoas que muitas vezes são exemplos para nós. Exemplos. E nós ficamos chocados com o testemunho. E é para chocar mesmo. Porque a gente vê que não tem super-herói. Super-herói é ele. Como nós falamos na sexta-feira aqui com os casais, Davi, a primeira medida de Davi, quando ele assumiu o reino, foi buscar a Arca da Aliança. E trazer de volta a Arca da Aliança para a casa de Davi. E a Arca da Aliança era a presença de Deus. E quando ele está trazendo, depois de alguns problemas que eles tiveram, né? Morreu uma pessoa lá, chamada Uzá.
Mas depois de tudo isso, eles estavam voltando com a arca da aliança, com a presença de Deus. E Davi dançou na presença de Deus. A palavra de Deus fala que ele usava um éfode de linho, uma roupa sacerdotal. Ele dançava com alegria, com todas as suas forças, ao som de trombetas. E eu falei que Davi era um tocador de harpa. Davi era um músico, ele não precisava dançar. Ele podia tocar harpa, ele podia tocar pandeiro, ele podia tocar tamborim, ele podia tocar símbolo, ele podia tocar qualquer coisa. Mas ele decidiu dançar. Amém. Então a nossa adoração ao Senhor, muitas vezes ela fica estagnada. E nós muitas vezes precisamos ser diferentes na presença de Deus. Só que o que eu quero destacar aqui é que enquanto Davi dançava no meio do povo, Mical, que era filha de Saul, olha para Davi e despreza Davi. Ela despreza Davi. E ela fala para Davi: Davi, que coisa feia. O rei de Israel dançando no meio do povo. E Davi dá uma resposta para ela como se ele estivesse dizendo: o rei é ele. O rei é ele. Eu sou igual a todos. Embora o Senhor me investiu de autoridade para reinar sobre Israel, eu sou igual a todos. O rei é ele. E quando Jesus é chamado de bom, Jesus transfere a bondade ao Pai. Ele fala: o Pai é bom. Eu não sou bom, mas bom é o meu Pai. Então, meus irmãos, todos nós precisamos de Jesus. Não há um justo nenhum sequer. Todos nós precisamos de Jesus. E Jesus vai vir com o seu poder e a sua graça e vai arrancar de dentro de nós aquilo que precisa ser arrancado. Se você permitir. Aqui no Apocalipse 3:20, né? Fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu vou sentar à mesa com você. Mas se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Então, se você permitir, ele vai fazer uma obra de transformação na sua vida. Mas se você fechar a porta, ele vai te respeitar. Assim como diz lá em Deuteronômio, o Senhor falando: eu coloco diante de você a maldição e a bênção. Mas ele dá uma dica: escolha, pois, a bênção. E assim como o Senhor fala em Deuteronômio isso, eu quero falar para você o seguinte: o Senhor Jesus dá a opção para você abrir a porta ou deixar a porta fechada. Eu quero dar uma dica para você: abra a porta e viva a novidade de vida. Amém. Aleluia. Viva a novidade.